E se o Frieza nunca tivesse medo apenas do Super Saiyajin, mas de algo muito mais perigoso? Um líder Saiyajin capaz de unir toda a raça? E se a destruição do planeta Vegeta não tivesse sido sobre poder, mas sobre impedir uma revolução galáctica? Fica até o final, porque essa teoria muda completamente o motivo real por trás da maior tragédia Saiyajin. Oficialmente, a história que conhecemos é clara. Frieza destruiu o planeta Vegeta por medo do Super Saiyajin lendário. Uma lenda, um guerreiro, um possível rival. É a narrativa que nos foi apresentada desde o início. Simples e direta. Mas será que é só isso? Tem algo estranho nisso. Frieza sempre foi confiante demais, até arrogante, mesmo quando enfrentava inimigos muito mais fortes. Ele ria na cara do perigo, se deliciava com o desespero dos outros. Então por que ele destruiria um planeta inteiro, uma fonte valiosa de guerreiros, por causa de uma lenda? Uma única ameaça potencial? Não parece combinar com a personalidade dele. Agora pensa comigo. Enquanto estavam espalhados e desunidos, os Saiyajins eram soldados obedientes e descartáveis. Eles competiam entre si, lutavam por status e pelo reconhecimento de Frieza, mas nunca, jamais, agiram como uma única força organizada. Frieza controlava eles com facilidade. Bastava uma ordem, uma promessa de poder ou uma ameaça, e eles faziam o trabalho sujo. Mas e se surgisse um líder forte o suficiente? Alguém respeitado por todos, não só pela força, mas pela visão? O exército Saiyajin, que antes era uma ferramenta, poderia se transformar em um império independente e poderoso da noite para o dia. A lealdade deles mudaria de Frieza para esse novo líder. E aqui está um detalhe crucial. Repara numa coisa, Frieza não tentou eliminar apenas os guerreiros mais fortes. Ele não organizou um torneio para matar os mais poderosos, nem enviou Zarbon e Dodoria em missões de assassinato seletivo. Ele destruiu o planeta inteiro. Crianças, guerreiros de classe baixa, toda a população, sem exceção. Isso não parece medo de um indivíduo específico, isso parece medo de uma ideia, medo de uma revolução. É uma ação preventiva em escala máxima. Vamos mais fundo. E se a lenda do Super Saiyajin, a história que apavorava Frieza, não falasse apenas de poder bruto? E se, na verdade, a lenda descrevesse alguém capaz de inspirar e unir toda a raça, um guerreiro que não só lutasse como um animal selvagem, mas que liderasse com inteligência e carisma? Um verdadeiro rei. Nesse cenário, o poder do Super Saiyajin seria apenas a ferramenta, o símbolo que validaria essa liderança perante todos os outros. Talvez o próprio Frieza tenha distorcido a lenda, focando apenas no poder para justificar a destruição antes que fosse tarde demais. Ele criou uma narrativa de um monstro incontrolável para esconder seu medo de um rei unificador. Pense no contexto daquela época. Alguns Saiyajins já estavam ficando mais fortes e, mais importante, mais independentes. O Esquadrão de Bardock é o exemplo perfeito. Eles estavam realizando missões cada vez mais perigosas, sozinhos, e seus níveis de poder estavam subindo rápido. E se Frieza tivesse percebido que a raça estava evoluindo não só em força bruta, mas em consciência coletiva? A cada vitória, a cada planeta conquistado, o orgulho Saiyajin crescia e a dependência do Império de Frieza diminuía. O medo dele não era de um guerreiro aleatório que atingisse um novo patamar de poder.
O medo era de um catalisador. Talvez não fosse apenas uma pessoa específica que Frieza temia, mas um papel que alguém, inevitavelmente, ocuparia. Um guerreiro que quebrasse todos os limites conhecidos, que inspirasse os outros a fazer o mesmo e que finalmente liderasse a rebelião para colocar fim ao controle do Império. Alguém como Bardock, que começou a ter visões e a questionar a autoridade de Frieza, ou até mesmo alguém que nunca chegou a nascer, mas cujo potencial já era uma semente plantada no futuro da raça Saiyajin. Frieza não podia arriscar, ele não podia esperar para ver quem seria. Ele cortou o mal pela raiz ou pelo menos. Ele achou que tinha cortado. Se isso for verdade, então a conclusão é chocante. Frieza não destruiu o planeta Vegeta por medo do futuro poder de um indivíduo. Ele destruiu por medo da união. Ele não temia apenas poder. Ele temia organização, estratégia, liderança, porque ele sabia que um exército Saiyajin unido, motivado e liderado por um guerreiro lendário poderia derrubar qualquer império na galáxia, inclusive o dele. Um Super Saiyajin sozinho é um problema. Uma nação inteira de guerreiros orgulhosos seguindo um Super Saiyajin é o fim do jogo. Então a pergunta final que fica no ar é: o Super Saiyajin era realmente apenas uma transformação física, um aumento de poder? Ou era, desde o início, o símbolo de um líder destinado a unir a raça inteira e liberta-la da opressão? A lenda não era sobre um guerreiro, era sobre um rei. Se você curtiu essa teoria insana e quer mais análises profundas como essa, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente destrincha Dragon Ball como ninguém. E não esquece de comentar aqui embaixo. Na sua opinião, quem você acha que poderia ter sido esse grande líder Saiyajin se o planeta não tivesse sido destruído? Bardock, o Rei Vegeta, outro personagem? Quero saber o que você pensa. E fica ligado, porque no próximo vídeo a gente vai explorar uma teoria ainda mais sombria sobre quem realmente manipulava Frieza nos bastidores. Você não vai querer perder. Valeu e até a próxima!